Natação para mim foi um sonho realizado na minha vida. E um sonho grande. E achava que isso não iria acontecer porque eu tinha medo do mar. E foi Chiru, meu grande mestre, que me ensinou a nadar. Ensinou, posso dizer que foi o beabá. Ele me ensinou com toda a paciência. Com 6 meses que eu aprendi a nadar, nós fizemos a travessia daqui para Piatã. Nós fomos de Piatã e retornamos. Foram 5,2 km. Ninguém acreditava que eu ia conseguir. Porque eu tinha só 6 meses que tinha aprendido a nadar. E Chiru, para mim, é meu mestre, sempre será, que é uma pessoa adorável, paciente, carinhoso, atencioso, que faz qualquer um perder o medo no mar. Ele é a referência aqui na Rua Cá, para todos nós. A natação para mim representa voltar a viver com condições físicas melhor. O médico recomendou para eu fazer natação devido a um problema de coluna. E aí comecei a nadar em piscina, aprendi a nadar. Quando veio a pandemia, os clubes fecharam e aí eu parei de nadar. Cheguei aqui no mar só para olhar os nadadores nadando aqui no mar. E aí o Chiru estava aqui, ele falou, você vai nadar? E eu disse, não, que eu tenho medo. E ele perguntou, você sabe nadar? Eu disse, sei, mas eu tenho medo. Ele, então vai nadar, gurias. Vai nadar, guria. E aí eu comecei a nadar, foi no dia da travessia da Rua Cá para Jaguaribe, com Salvamar. E aí quando eu cheguei do outro lado, ele me deu parabéns e me colocou no grupo. E desde então eu comecei a nadar no grupo Amigos do Chiru. E nadar com um amigo de Chiru, eu me sinto segura, porque é um nado companheiro. Se você ficar para trás, eles esperam. Você não fica sozinha no mar. Assim, então eu comecei aqui assim, nadando. Eu tinha muito medo de água, porque eu tive um histórico na minha família de, como eu te falei, de afogamento, de meus 3 irmãos, que eu morava na roça, e na roça, você sabe que tem sempre uma cisterna no meio do nada, porque quando secam os rios, fica uma cisterna para a gente puxar água, não é isso? Aí meu pai tomava conta de fazendas, e eu, quando ficava cheio, meus irmãos pequenos de 10, 11 anos tinham mania de entrar nos açudes. E foi aí que eu me deparei com meus 2 irmãos se afogando. Eu entrei para tentar salvar e quando eu entrei eu simplesmente fui puxada pelos 2. E aí na fazenda tinha vaqueiros, aí eu fui laçada por uma corda, eu e meus irmãos, a gente sair porque a gente ia morrer afogada. Então eu tinha muito trauma de mar. Eu entrava aqui, a água desce no meu joelho, eu já ficava apavorada. Então o Chiruzinho chegou a me tirar esse medo. Então eu já sou ousada hoje, eu já dou minhas braçadas no mar, já faço remada de caiaque, de stand-up, saio na canoa com o pessoal, com o grupo. Então para mim isso foi maravilhoso. Agradecer muito a gentileza de toda a equipe aqui que sempre me apoiou para eu entrar no mar com eles. Ainda estou devendo a volta do mar. Os barcos, eu vou ter que pagar ele de alguma forma. Desde criança eu sempre me senti muito atraído pelo mar. Eu só fui ter essa experiência mais forte já adulto. Foi um pouco antes da pandemia. Quando eu conheci Chiru, foi um final de semana, e o pessoal que nada, né, os integrantes do grupo, amigos do Chiru, estavam para entrar na água. Eu falei com ele, automaticamente ele me chamou para ir também, mesmo sem experiência. E foi importante porque o pessoal foi lado a lado, ali acompanhando, eu não tinha experiência, e foi fantástico. Então assim, o Chiru representa para mim um irmão mais velho, um tio, eu diria até um pai, alguém que agrega, que acolhe e que tem uma presença muito forte na minha vida, pelo menos. Ele é um homem que dá retidão, que dá direção. Quando a gente está no mar e seguindo ali o trajeto dele, é seguro.
Então é isso que eu posso falar. A minha conexão com o mar tem Chiru como farol, como esse farol de Itapuã aqui. Olá, meu nome é Thaís, eu sou de Jaú, interior de São Paulo, e eu conheci a natação só de piscina. E eu moro aqui há 17 anos, e há 9 anos, 10 que eu conheço a natação no mar. E foi quando eu me reconectei com esse esporte e salvou minha vida, porque eu sempre tive obesidade, nunca conseguia perder peso. Quando eu comecei a nadar na piscina, eu falei, mas por que só nadar na piscina? Tem com esse marzão aqui na Bahia, eu falei, eu quero fazer a travessia Mar Grande Salvador. Aí a natação foi me conduzindo para fazer a travessia, para conhecer pessoas do mar. E aí na pandemia, eu fiz a prova, né, a Mar Grande Salvador, eu engravidei nessa época, aí deu um tempo, aí voltei a nadar e consegui fazer a travessia Mar Grande Salvador. Aí no ano seguinte foi a pandemia, e a gente ficou sem poder nadar, treinar na piscina. E aí Patrícia Borges, uma amiga nossa, montou um grupo aqui na Rua Cá pra gente começar a treinar. E aí Chiru, nosso mestre, estava aqui agregando, ensinando, nadando com todo mundo, tinha pessoas que tinham muito medo de mar, e ele acompanhando, ele nada, gente, no tempo de cada um. Todo mundo, minha amiga agora de Jaú, que tá aqui, que nadou comigo na infância, ela se sentiu segura, fazia 10 anos que ela nadava, ela tinha nadado e não nadava no mar, ela nadou aqui com a galera, se sentiu assim, nossa, quero me mudar pra Bahia. Eu tava conversando agora com Sabrina, que é de Porto Alegre, também, gente, a Bahia, o que é esse mar? A gente tem um privilégio de ter um mar incrível, é um presente de Deus, Itapuã, e desfrutar disso. E tirou um presente, porque ele nessa segunda Mar Grande, como tava sem piscina, tinha um circuito de 3 boias aqui. Chiru me treinou para essa Mar Grande. Eu falei, gente, como é que é uma pessoa, né, com a vitalidade dele, 75 anos, 76, nadando, treinando, incentivando os atletas. E aí isso me motivou a estar sempre perto, treinar com ele. E aí teve uma época que eu tava com a minha filhinha com 4, 5 anos, ele falou, traga sua filha para nadar. Eu falei, ela não sabe ainda. Aí a gente deu um jeito, puxou ela na boia, arrumou a gente tem um extensor. Eu falei, você acompanha comigo? Porque as pessoas não vinham, né, o nosso horário, acompanhar eu nadar mais lenta com Laurinha. Ele, não, deixa comigo que eu vou olhando Laurinha, eu vou dando esse suporte. Então o Chiru é esse pai do mar, ele é esse mestre, ele permite que todo mundo desfrute do quintal da casa dele, que é esse mar, sabe? Cláudia Ferreira, sou filha de alma do Chiru, ele é meu pai de alma. E, bom, a natação no mar, a minha experiência começou exatamente aqui na Rua Cá, né? Nesse lugar maravilhoso. E eu devo a natação no mar, essa cachaça boa que a gente brinca, ao Chiru. Porque eu já nadava, sempre pratiquei esporte na minha vida. E eu me mudei aqui para Salvador 2, 3 meses antes da pandemia. E aí eu sempre escutava as pessoas falando onde eu fazia natação, que era muito gostoso nadar na Rua Cá e tal. E um dia eu quis saber o que era essa Rua Cá. Eu achava que era uma rua, eu não entendia que era uma praia. Eu falei, como assim, tem um lago lá que tem nessa rua? Enfim, e um dia eu vim aqui para procurar um grupo, procurar alguém, que eu nunca tinha entrado no mar para nadar sozinha, e aí eu queria, né, alguém de referência. Até que me apresentaram o Chiru. Falaram assim, vai ser perfeito, porque o Chiru, ele acolhe as pessoas que vêm pra cá pra isso mesmo, pra nadar no mar, essa experiência, um grupo de amigos, então você vai gostar. Massa, conheci Chiru, super, super querido, super acolhedor, e aí marcamos um dia pra eu acompanhar o grupo. Só que nesse dia, quando eu entrei na água, e engraçado que assim, o mar tava exatamente assim como tá hoje, sabe, assim, cheio de alga, inclusive até um pouco mais alto, e a água estava muito escura. E aí quando eu coloquei a cabeça embaixo d'água, começou a me dar fobia, medo, o coração acelerou, eu não conseguia respirar. E aí eu falei assim, podem ir, adianta, eu vou embora, gente. Muito obrigada por me acolherem, mas eu não tenho condição de nadar no mar. Aí o Chiru voltou, falou assim, não, guria, tu vais. Eu falei, não vou pra lugar nenhum, não. Eu não tenho condição de nadar no mar, eu não nasci pra isso, meu negócio é ali na piscina. Ele, não, guria, tu não disseste que tu querias nadar no mar, pois agora tu vais nadar no mar. Aí eu falei assim, peraí, não consigo. Enfim, ele pegou na minha mão, falou assim, vamos lá, vamos devagarinho. E eu fui assim, dando 2, 3 braçadas até um barco, 2, 3 braçadas no outro, assim,
um processo lento, assim, gente, eu fico pensando, que paciência que ele tem, assim, que é uma coisa rara, né? E aí eu comecei a nadar no mar, e aí no início eu pensava assim, poxa, a minha meta, achava o máximo a galera fazer uma volta aqui, né? Aí eu falava assim, poxa, a minha meta é assim, completar uma volta. O dia que eu completar uma volta, eu não quero mais nada na vida. E aí completei uma volta e, poxa, gostei desse negócio. Eu quero tentar fazer 2. E foi indo, e o Chiru, você vai competir? Eu falei, não vou competir não. Eu vim aqui só para relaxar, e dali uns meses eu já estava na competição. E aí, pouco tempo depois, a gente estava já fazendo a travessia e ele foi meu guia nessa primeira experiência, né, no mar, assim. E foi fantástico, porque aconteceu um monte de coisa, imprevistos, enfim, e eu estava super insegura. E aí eu disse para ele assim, olha, Chiru, eu quero que você seja o meu guia. Ele, guria, mas eu nunca guiei ninguém, eu não sei guiar. Eu falei assim, você sabe. Eu falei assim, como é que você não sabe guiar? Você guia muito bem, você guia um grupo, você conduz tudo maravilhosamente bem. E outra coisa, o mais importante, você me conhece, você que me trouxe para o mar, você é meu pai de alma, então essa responsabilidade é sua. Abrace que é sua. E aí ele, mas guria, não sei se a gente vai chegar. Eu falei assim, olha, eu não quero saber se a gente vai chegar, né? De preferência eu quero chegar, mas se não chegar tá tudo certo. Eu quero que você vá comigo, porque você que me ensinou a nadar no mar e você me conhece toda no mar. Eu sei que você sabe me ler. Eu sei que se eu estiver passando algum perrengue, alguma dificuldade, alguma coisa, eu sei que se eu cansar, eu não vou precisar falar, você vai saber, você vai fazer essa leitura. E eu sei também que se eu puder puxar um pouquinho mais, você vai saber dizer, vamos, Cláudia, bora, que você consegue adiantar mais. Então eu falei, o que eu quero é isso, eu quero a segurança de um pai. E eu só vou ter isso em você. Se a gente vai chegar, se não vai chegar, não me interessa, eu quero ter a experiência de atravessar bem, plena e segura. Saber que eu tô com uma pessoa que, aconteça o que acontecer aqui, eu sei que você vai dar conta de resolver. E que você vai estar comigo, que você não vai me abandonar jamais. Ele, tá bom, guri, então vamos. Resultado, fizemos a prova lindamente. Uma amiga minha também, nutricionista, a Gabi, que nadava com a gente, ela mudou, tá morando em Portugal agora. E assim, nós chegamos tão bem que eu não esperava. Eu cheguei em 3º lugar na minha categoria. Tanto que eu nem esperava, que acabou que eu nem fui pro pódio, porque eu não estava esperando, eu estava longe e tal. Aí que me falaram, tava um amigo meu, estava correndo atrás de mim, onde que você estava? Estão te chamando no pódio, eu que recebi a medalha por você. E depois aí eu subi com o Chiru e tirei a foto e tal. E aí foi até engraçado, porque eu falei assim, tá vendo, ó, eu cumpri a minha promessa com você, porque eu falei que quando eu fizesse a minha primeira travessia, eu ia dar minha medalha para você. E você, não, guria, tu tens que guardar a sua medalha, não sei o quê, né? Você tem que ficar, olha que coisa maravilhosa, isso não estava nos nossos planos. E agora eu tenho 2 medalhas. Eu tenho a medalha de participação e a medalha do 3º lugar. Aí a gente foi pro pódio e eu fiz questão de falar assim, aqui ó, essa medalha é sua porque você é assim incrível, né? E assim, para muito além do mar, né, eu falo assim, o Chiru ele também foi extremamente importante na minha vida, porque quando eu cheguei aqui, eu me mudei, porque enfim, eu me separei e aí eu não tinha família onde eu morava, vim pra cá porque meus pais moram aqui e passei uma série de dificuldades pessoais. Foi uma situação muito difícil. Meus filhos, têm 2 filhos, eles eram pequenininhos, um de 3, outro de 7 anos, né? E enfim, foi um momento assim muito difícil e ainda com aquela pandemia instalada, aquele caos, né? E eu me senti assim, eu tava me sentindo muito sozinha, sem direção, sem perspectiva, né? E eu dizia pro Chiru, assim, muitas vezes, assim, desabafava muito com ele. E muitas vezes eu falava assim, Chiru, eu não sei agora, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não tô mais aguentando passar por tudo isso, né? E aí ele me disse assim, ele me ensinou uma coisa que eu nunca vou esquecer. E nos meus momentos mais difíceis eu lembro dessa palavra dele.
guria, tu não aprendeste a nadar no mar? E nós pegamos cada tempestade, cada tempo feio, cada marola alta. O que eu te ensinei aqui? Quando tu passaste por essas tempestades, senta o braço, guria, e vai. Então isso é para você levar para sua vida também. Senta o braço, guria. Senta o braço e segue. E assim, foi graças a essas palavras dele, esse ensinamento, que para mim foi muito além do mar, que eu acabei levando para minha vida, né? Desculpa. Mas esse legado, assim, eu vou levar para o resto da minha vida. Sabe, nos momentos de dificuldades, sabe, a gente não deve abandonar o lugar, não. É você acreditar que você é capaz. Senta o braço que vai chegar lá, né? E eu consegui na Mar Grande, eu consegui nas travessias que a gente fez, e na minha vida pessoal também, graças a Deus, eu consegui superar uma fase que eu acho que foi assim, a pior fase da minha vida, e graças a Deus eu sentei o braço, continuo sentando o braço, e vou continuar sentando o braço sempre. E eu quero também passar isso para quem eu puder. Eu ensino meus filhos e para quem eu posso eu digo: senta o braço, só vai, acredita em você, ó, é cabeça. E o Chiru é maravilhoso por causa disso. Eu sei que eu sou uma das pessoas que ele fez isso, né? Tem milhares de pessoas gratas porque ele faz isso com a gratuidade dele, de alma. Ele tem prazer, ele tem gratidão de ajudar, de fazer o bem para as pessoas, né? Não é à toa que ele reuniu esse grupo e ele toma conta de cada um no mar de uma maneira assim incrível, incrível. Ele é o pai de todos e eu falei para ele: olha, eu já te abracei, te adotei como meu pai e você é meu pai de alma. Você pode ter quantos filhos você quiser, mas você é meu pai de coração. E eu sei que eu sou sua filha de coração também. A natação é a minha vida, né? Eu aprendi a nadar antes de andar, com 4 meses de idade, né? E a natação, eu treino todos os dias, né? Então a natação, ela me devolve para mim, né? Meu centro, é minha casa, é a minha vida mesmo. E estar aqui hoje, nessa homenagem para o Chiru, é uma honra para mim, porque o Chiru para mim é um mestre das águas, né? Ele que, para mim, ele nada aqui há mais de 30 anos, ele que desbravou essa raia aqui, na Rua da Música, Rua K, aqui em Itapuã, ele que abriu os caminhos para que nós depois nadássemos aqui também, né? Então, uma honra muito grande estar nessa homenagem, e para mim o Chiru é um mestre, né? Mestre das águas salgadas aqui da Rua K, de Itapuã. A natação entrou em minha vida a partir de um problema que eu tive, né, físico, né, na perna. E aí era o único esporte que eu poderia fazer sem me machucar, né? E assim entrou a natação na minha vida, né? Muito novo, com 16 anos, né? E de lá pra cá eu sempre nadei, né? Mas aquela natação de piscina, de clube, de 2 vezes, no máximo 3 vezes. E a partir de 2015 eu vim morar em Salvador. Eu vim morar em Itapuã, né? E aí, chegando em Itapuã, eu conheci o grupo do Chiru, né? Que tinha aqui e tal. E eu falei, pô, nunca nadei no mar e tal. E chegando aqui, fui muito acolhido pelo grupo, né? Que sempre motivou, a gente sempre nadou no ritmo do mais fraco, né? Por isso até que a gente chamava de nado companheiro. Esse era o nome que a gente dava, né? Vamos nado companheiro, vamos no ritmo do mais fraco. E aí eu acabei me apaixonando mesmo por nadar no mar, né? E esse ano o Chiru me deu a honra, né? De ser meu guia na Mar Grande, que era uma prova que eu sempre sonhei em fazer, mas por mais que eu me programasse, acontecia alguma coisa, eu acabava não
não realizando esse sonho. E esse ano eu liguei para ele e falei, olha, vou fazer a Mar Grande e eu quero você como meu guia, né? E no começo ele fez, pô, guri, eu não sou bom guia, eu não tenho muita experiência, né? Você tem certeza? Eu falei, ó, quero você, pense aí. Ele fez, me deu uma semana. E aí, com uma semana ele me liga e fala, olha, vou lhe guiar. Mas se você achar alguém mais qualificado, não se importe não, pode botar. Aí eu falei, olha, meu barco tá fechado. É você, dia 29 vamos. E assim fomos, deu tudo certo, né? A gente completou, foi uma prova dura, muito vento, uma maré de enchente bem difícil, mas ele lá, né? Foram 3 horas e 39 minutos e ele lá na proa, bar de sol, bar de chuva, né? Me guiando, me orientando, muito sereno, né? Muito tranquilo. Não aparentava estar nervoso, não aparentava estar preocupado, né? Então isso me deu muita confiança, assim. Se eu completei essa Mar Grande aí, eu devo muito a Chiru. Devo a Claudinha também, que colou na loucura quando eu falei com ela fez, não, eu tô também, eu vou também. E é aquela coisa, Chiru, ele tem ele é líder sem saber que é, né? Ele tem uma liderança nata mesmo, né? Esse grupo aqui é do prazer dele de estar no mar, de ensinar, de compartilhar o que ele gosta e nada mais, tudo é muito, muito leve, assim, né? Tudo é muito fácil para ele, porque ele tem essa generosidade mesmo, assim, enorme, de proporcionar, de estar junto, de agregar. Então é um cara que, sem sombra de dúvidas, merece muitos aplausos, assim, que incentiva muita gente aqui. Já vi Chiru botar muita gente aqui com medo que tinha medo do mar para nadar hoje e entrar sozinho, né? Já vi muitos que entravam aqui com muito medo e ia no grupo e hoje chega com sua boia, dá seu nado aqui, nada só, faz seu circuito, volta de cabeça feita e um medo vencido graças a ele. Então ele é uma referência, ele é um cara muito, muito inspirador. Na verdade, eu tô aqui só para agradecer do fundo do meu coração a um cara incrível. Meu Deus do céu, esse homem chega a me arrepiar, ó, falar desse cara, que é o Chiru. Eu conheci aqui no mar e aí fiz de tudo para entrar nesse grupo. Entrei de ousada, sei que sou meio devagar, não nado tanto quanto eles, mas o nado deles é maravilhoso, que é um nado companheiro, é um nado, sabe, muito bom. E o que eu posso dizer? É um cara incrível demais. Desde o dia que eu conheci esse grupo, eu só tenho a agradecer. Agradeço muito mesmo por participar. Eles me agregaram como família. É um grupo família, é um grupo companheiro, é um grupo de nado companheiro. E eu tenho só a agradecer a Deus primeiro e a ele por ser esse cara tão incrível, tão amável, sabe? É uma pessoa que dá vontade da gente abraçar e ficar agarrando e não soltar mais. Então eu só tenho a agradecer a Chiru e a todo o grupo. Eu conheci o Chiru hoje, não conhecia ele, tive a bênção de quarta-feira agora ir treinar na arena e a Claudinha, que eu sei já, que é a filha de alma dele, me convidou, a gente nadou na mesma raia na arena, ela, vem, tu tem que vir pro treino, e aí eu quis vir, adorei, fui super bem recebida por ele, por todo mundo, e eu sou gaúcha que nem ele, então nós estamos em casa. E tô adorando essa história que ele tá aqui há 32 anos, tá me inspirando, porque eu tô louca pra vir morar aqui também. E já me sinto da família. Eu conheci ele hoje, como eu disse, já escutei maravilhas dele. Todo mundo fala dele, coisas lindas. E ele me recebeu super bem, me acolheu.
E então eu estou muito grata por estar aqui hoje. A gente foi abençoado com um dia lindo, mar lindo. E eu vou voltar, eu vou me mudar para cá e vou nadar mais vezes no Chiru aqui. A natação para mim foi libertador na minha vida. Eu não sabia nadar, já tinha me afogado 3 vezes na piscina. E quando eu aprendi a nadar, para mim foi uma conquista. Porque eu comecei a perder o medo da piscina. Com pouco tempo depois de aprender a nadar, eu vim para o mar, nadei e aqui eu conheci Chiru. Esse ser humano incrível que tem toda a paciência do mundo para nos ensinar a nadar. Acompanha a gente no nado companheiro. Por mais que a gente não nade na mesma velocidade que a dele ou da equipe, ele nada no nosso tempo. Ele se preocupa muito com quem está atrás. Ele nunca nos deixa. Então, o que eu tenho para falar desse ser humano é isso. Ele é uma pessoa maravilhosa e eu espero muitos anos nadar ao lado dele. A natação para mim foi uma chave mestra, né? Eu sou uma pessoa referência de traumas com a água. Quando eu vinha para a praia, eu só me banhava do joelho para baixo. E comecei na piscina, vim para o mar, conheci de fato essa liberdade, ter a sensação de nadar em águas abertas e fazer parte desse grupo amigo do Chiru para mim foi algo inexplicável. O Chiru é um cara amigo, companheiro, parceiro, ensinável. Em resumo, é inexplicável esse Chiru. Hoje foi um dia, né, assim, muito emocionante, né, muito bom ver essa turma toda, né, ser prestigiado por Leleca, mas a Gauchinha, que agora perdi o nome, não lembro, que veio fazer os 3 faróis, né, e como eu digo, né, o pessoal fala assim, pô, mas você merece tudo isso, e eu volto a dizer que aqui é o meu quintal, né, a minha casa. E quando a gente recebe visita, né, a gente faz de tudo para tratar bem. E como esse tratar bem é a nossa natação, é isso aqui, né, eu faço com o maior agrado, né. Tem medo de nadar, tem medo de mar, vamos perder esse medo. Vamos mostrar as correntes, né. E hoje tem vários que passaram aqui, hoje estão competindo, é uma coisa muito boa de ver o resultado de tudo isso, tá? Eu vejo isso assim como uma coisa como natural e digo às vezes para as pessoas que assim, pô, só falo em natação. A natação hoje na minha idade, ela é a minha farmácia, né? É a farmácia, é o meu terapeuta, é a minha tarja preta aqui dentro. E às vezes as pessoas não entendem quando a gente só fala nisso, né? E hoje o resultado está aí, né, dessa turma toda querida que apareceu gente que eu não esperava. É difícil de falar, para mim é muito difícil. Eu acho mais fácil chegar e dizer assim, venha, vamos nadar, e a gente conversa nadando, né? Abraçada é a comunicação para mim. A respiração, ensinar a respirar, é a minha comunicação